Olá, boa noite, pessoal, boa noite. Eu conversando aqui com as meninas. Boa noite, sejam bem-vindas. Thalita Santos Silva, já é aluna da comunidade, Luana Suassuna, sempre presente aqui, obrigado. Enfermeira Elvídia falou ontem comigo, obrigado por aquela mensagem, viu, Elvídia? Gostei. Priscila, aluna da comunidade, agora mestre Priscila, respeita que ela é mestranda, mestre já, em dermatite associada à incontinência, vai lançar um AP de classificação da DAI, Elaine Ribeiro, Cíntia, Silmara, agora a palestrante Silmara, respeitem Silmara. Aluna também da comunidade. Andressa, minha colega de Sama, Higienópolis, estomaterapeuta também. Bruna, eu acho que é a Bruna que eu conheço também. Tamires fará sempre presente aqui. Suiane. Gente, pode ir colocando aqui no chat se vocês são enfermeiros já, se são estudantes, se já são estomaterapeutas e que cidade que vocês são e estado. Eu tenho verdadeiro fascínio para saber isso, viu? É muito interessante saber as cidades que vocês são. Se já tem contato com notificação, com esse ambiente de gestão e quais as principais dúvidas, o que não pode faltar nessa aula para a gente transformar aí e olhar com outra visão para a notificação de evento adverso. Goiânia, enfermeira, Elaine, muito obrigada pela sua presença e pela resposta, viu? Já tem contato com notificação, tem alguma dúvida, alguma dificuldade, daí eu já posso já inserir na aula, tá? Isso. João Pessoa, enfermeira e gerente da comissão de pele do Hospital da Polícia Militar, General Edson Ramalho. Obrigado, Luana. A Luana é bem atuante lá, gente. A Luana, acho que você colocou alguns problemas com notificação já, né, Luana? Cheguei, Fabiana Assis. Através da Fabiana Assis? Fabiana Assis, da UFSCar? Estudante de enfermagem, 4 semestres, São Paulo. Cíntia, parabéns, Cíntia. Estudante já vai sair daqui com uma visão de gestão, viu? Mas a gente não sai com noção de gestão da universidade. A gente demora muito para ganhar esse, esse aspecto, né? Sou enfermeira, estomaterapeuta Brasília, coordenadora da comissão de pele. Ótimo. Perfeito. Então, já deve ter aí seus desafios com notificação. Tamires Fará, enfermeira, 23 anos já. Faço parte do time de pele do Hospital Carlos Chagas, da Rede Amil. Obrigado, Tamires. Espero poder te ajudar. A Elvídia também atua com atendimentos domiciliares, mas tem muito interesse pelo assunto. Legal, Elvídia. A gente está tentando montar alguns consultores. Algumas meninas entram em contato para poder construir mesmo essa nova carreira, né? De repente tem algum hospital aí perto, né, da sua cidade, não tem grupo de pele, tem um problema sério com um evento adverso e você tem que, de repente, montar um grupo de pele lá, né? E quem sabe, né, sabendo todo o sistema, você sabe implantar. A Milena, Salvador, Bahia. Gente, tem muita gente aqui frente aos serviços. Que orgulho, viu? Estou com uma responsabilidade imensa aqui. Comissão de pele, hospital, problemas com subnotificação, tá? Vou falar. Vou dar algumas ideias aqui, na verdade, vou dar muitas ideias. Eu espero aí fazer vocês olharem para a ferramenta de uma forma diferente, mostrar alguns erros, né, que eu vivi, que, né, a maioria das pessoas vive, e como que a gente pode tratar isso para a gente fazer isso melhor. Vai ficar gravado, estou de plantão, não vou conseguir acompanhar, Luana. Luana, a gente está pensando como a gente vai fazer isso, tá? Porque não é tão fácil. Aqui a gente está também está sendo transmitido pelo YouTube. Eu vou ver com o Flávio depois como a gente pode gerenciar isso, porque ele fica gravado para as alunas na comunidade anti-lesões. Sou gestora de home care com muitos pacientes com problemas de pele e quero conhecer melhor esse gerenciamento. Home care é um desafio enorme, porque você nunca não está perto, a gente tem que dividir a culpa com a família, né? Que você tem que distribuir essas medidas com a família e com
os técnicos ou cuidadores que você não está olhando diretamente, né? Não é como no hospital. Bem desafiador, mas, né, tudo tem um jeito. E, gente, começando aqui a aula, né? Então, eu estou perguntando aqui os problemas e desafios, e aí a gente cai sempre num. Ah, é difícil, a gente cai, né, no dodói. A gente cai no. É difícil, as pessoas não engajam, os técnicos não têm comprometimento, eu tenho um problema sério com funcionários antigos ou concursados, enfim. Vamos fazer um trato aqui hoje que a gente não vai olhar só para o problema, e a gente vai encontrar uma solução para o problema. É uma das coisas que eu venho aprendendo, né, em cursos de marketing, né, em cursos de gestão de negócios, de pessoas que criam e gerenciam negócios grandes, e eu aprendi com eles a não pensar só no mimimi, só nas desculpas, tá? E aí, gente, o primeiro trato que nós vamos fazer aqui, nós somos gestores, a maioria daqui está à frente de serviços. E executivos, os gestores, eles pensam sempre em solução, sempre de como achar uma solução. Como achar uma solução para um problema. Se eu tenho um problema, ela tem uma solução. Startups nascem assim. Elas encontram problemas que elas possam resolver e dali nascem, né, várias empresas que valem milhões, várias empresas, né? Você pode estar aí com um problema que precisa de uma ideia, que precisa de uma solução, e de repente você pode ter uma solução aí na palma da sua mão, num aplicativo que você faça. Eu sou hoje consultora, né? Nasceu como um aplicativo, eu sou consultora do AP Prevene, que encontrou uma solução para o problema lesão por pressão. Hoje a gente está na fase de testes, a gente já tem rodadas de investidores já investindo na Prevene, que hoje tem um sensor que verifica se o paciente foi mobilizado ou não. É uma coisa ainda para muito tempo, mas ele já está real dentro dos hospitais, nos testes. Então, tudo que a gente passa dentro do hospital, e tudo que foi construído dentro do hospital, as soluções, elas foram criadas diante de problemas. E aqui eu vou mostrar para vocês hoje um pedacinho disso, que é o sistema de notificação, que é onde nasce a gente conhecer, metrificar o que é o problema lesão por pressão dentro do hospital. Vocês estão enxergando minha tela bem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Para quem está chegando agora, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Elainiane, eu sou enfermeira, eu sou intensivista, fui intensivista durante mais de 20 anos em hospitais de alta performance, como Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, trabalhei tanto em hospital rico como em hospital pobre, trabalhei na Santa Casa de Limeira, trabalhei muito tempo como estagiária na Santa Casa de Piracicaba, trabalhei dando estágio no Senac, em instituições públicas, eu conheço tanto o primo rico quanto o primo pobre. Sou estomaterapeuta e sou ativista da prevenção de lesões de pele no Brasil. Eu me apaixonei por esse nicho feridas, ainda quando eu não era estomaterapeuta, quando eu estava no Oswaldo Cruz, aprendi a tratar feridas e me apaixonar por feridas. Mas estando dentro de um hospital que exige resultados, que exige, né, uma alta performance, que exige excelência, eu participei da construção, dentro do grupo de pele, de medidas e vi lesão zero durante muito tempo na minha vida. Tá? Então, me perguntava por que as outras instituições não conseguem chegar, né, ao número baixo de lesões, mesmo com tudo, né, com terapia multicamada, com colchão pneumático, com gente, e mesmo assim essas pessoas não conseguiam chegar no mesmo resultado. E aí eu fui numa palestra, foi até aqui no Corém, em São Paulo, de um professor do Canadá, ele estava lançando um livro de comportamentos na área da saúde, Dr. Gaston Godin, devia ter, gente, umas 15 pessoas naquela palestra.
né? Uma palestra que mudou a minha vida, o meu olhar para a prevenção e entender que não é conhecimento que faz a prevenção de lesão de pele. O que faz a prevenção de lesão de pele é o comportamento das pessoas, mas comportamento um comportamento, às vezes, de quem quer mudar, né? Não é só um comportamento de não querer mudar ou de não estar nem aí para mudar. Um Não, tá aberto, comportamento vou. de... Gente, ainda tem gente com o microfone aberto. Flávio, se você conseguir ficar de olho para mim nesses microfones, que acabam saindo no meu foco aqui. Beleza. E aí, gente, o comportamento, às vezes, ele está inadequado de pessoas que querem mudar a prevenção. Só que elas não sabem as posturas que elas têm que ter dentro do serviço para que aquilo ocorra. Numa outra ocasião, né, onde eu estava dando aula da jornada antilesões, eu falei sobre o nível de consciência das pessoas. Tem pessoas que têm um nível de consciência já pronto para prevenção, e mesmo assim elas não sabem as posturas que elas têm que fazer e acabam tendo comportamentos inadequados. Como tem as pessoas que não têm nenhum nível de consciência nem conhecimento, não conhecem o que deve ser feito na prevenção, como as que têm o nível de consciência e não vão fazer. Nós temos esses 3 tipos de pessoas dentro do hospital, e para cada uma delas a gente tem que agir de forma diferente. Por isso que várias estratégias têm que ser feitas para atingir aquele que não está fazendo, porque não quer, negligência mesmo, aquele que não sabe direito o que tem que fazer, e esse eu tenho que informar, eu tenho que mudar a cultura, e aquele que já tem aquele comprometimento, mas ainda está inadequado, então eu conduzo. Tá? Então, são vários tipos de nível de consciência para a prevenção. Será que essa aula é para você? Eu acredito, pelas perguntas que eu fiz e pela experiência já que eu tenho, já mentorei assim, mais de 40 pessoas, acho que até mais, né, na prevenção, e pelas perguntas que eu vejo no Instagram, eu creio que eu selecionei aqui um pessoal bem comprometido. Eu tenho orgulho disso, porque as enfermeiras que chegam até aqui, a Stoma Lovers, na comunidade antilesões, e querer saber sobre isso, são pessoas já com nível de consciência bem alto e que estão à frente já de serviço, né, que querem fazer isso acontecer. E aqui também tem várias pessoas, né? As pessoas que querem fazer, né, por uma satisfação, por um propósito, por uma missão, quero prevenir lesão de pele, e outras que estão com uma exigência do gestor. Olha, eu preciso que diminua a lesão de pele aqui dentro do hospital. A gente já está com um número muito alto aqui, precisa fazer acontecer aí com o pessoal, precisa treinar, precisa ver no operacional, precisa diminuir. Então, tem pessoas que estão com a exigência, nem a exigência do cargo, né? Vou mostrar aqui para vocês quanto a enfermeira, ela é responsável em implementar ações, isso é uma regulamentação do COREI, mas a gente tem regulamentações da Anvisa que exigem a prevenção, né? A cultura de segurança do paciente. E tem as pessoas que querem tornar disso um negócio para elas, né? E para vantagens onde eu possa ter mais aulas, onde você pode se aproveitar mesmo, ouvir aqui a minha fala e dar aulas. Né, e ter uma renda extra com isso, ou dar consultorias, né, diante de conhecer uma estrutura que é a prevenção de lesão de pele. Então, a gente também tem esses 3 tipos de pessoas aqui, e que, sim, o nosso conhecimento, como eu falei ontem nos meus stories, o nosso conhecimento pode ser vendido, gente. Tem gente que não sabe prevenir lesão de pele, não consegue, e isso gera milhões para o hospital, ou isso economiza que ele gaste milhões. Então, uma consultoria sua, e eu tendo a instigar isso em vocês, né? Construam grupos de pele nos países que não têm, né? Ofereçam esse serviço. A gente vai começar a crescer com essa cultura, e hoje a gente pode ter consultório diante disso, né? De construir uma cultura que enfermeiro é quem trata de feridas. Mas eu ainda dar um passo atrás.
o enfermeiro que sabe gerenciar um grupo de pele dentro do hospital para prevenir que essas feridas aconteçam. Tá? E com isso a gente sabe, né? A gente tem aula lá na comunidade antilesões de como a gente pode padronizar produtos economizando, como a gente pode evitar que esses pacientes tenham lesões e evitar gastos com curativos e com esse paciente entra em sepse, a gente sabe que ele usa noradrenalina, bomba de infusão, um equipo de bomba de infusão é caro, osteomielite, processos hospitalares, né? Nós temos meninas aqui que já sofreram processos, o hospital sofreu processo diante de pacientes que tiveram lesões de pele. Isso é sério. Isso é sério, isso está acontecendo e a gente pode evitar isso. Então, o nosso conhecimento vale sim e vale uma consultoria. E cada vez mais a gente tem que fortalecer isso estando aqui, tá? Então, a gente pode diminuir 80% das lesões de pele hospitalares. Por que eu falo 80%? Não acredito que a gente consiga zerar. Eu já trabalhei com lesão zero durante muitos anos, eu já consegui zerar, né, em outros hospitais que eu trabalhei. É um número difícil de você manter durante 6 meses, por exemplo, porque uma ou outra sempre acontece. E sempre acontece nos pacientes muito graves, com drogas vasoativas, instáveis, em diálise, pacientes com mais de 3 falências orgânicas, falências ventilatórias, falências hemodinâmicas, falências neurológicas. E aí fica difícil a gente manter esse número durante muitos meses, mas, né, a gente tem alunas aqui que já conseguiram zerar lesões. Eu não sei se o Dielson está aqui, não sei se ele entrou depois, ele está é nosso aluno, ele está no hospital público, pediátrico, e conseguiu zerar DAI, né, dermatite associada à incontinência, para quem é estudante, na ANEL, gente. Na ANEL, ele está 150 dias sem DAI, e mantendo o método, mantendo a frequência nas atitudes, na postura, é louvável, é louvável. Então, eu falo assim que eu coloco esse número, mas eu falo que a criatura dominou o criador. Ele está mantendo 150 dias sem dermatite associada à incontinência lá. A gente tem a Adriele, em Foz do Iguaçu, que diminuiu, zerou lesões em preeminências ósseas, e ainda tem algumas por dispositivos. E aqui eu não estou falando dos pacientes em fase final de vida, e nem pacientes com skin failure, tá? Que são as falências de pele. São pacientes, são as lesões permissíveis. Para quem tiver interesse, tem o mestrado da Edinalda Frank, gente, que é um mestrado maravilhoso, eu sempre comento lá dentro da comunidade anti-lesões, onde ela fala sobre lesões permissíveis e lesões de fase final de vida, né? As UTKs, as úlceras terminais de Kennedy. Então, a gente consegue diminuir esse número, a gente consegue, com estratégias, diminuir esse número de lesões, tá? Começando com o comportamento e como que eu vou trazer isso para vocês aqui relacionado à ferramenta de notificação, tá? Como que eu posso começar com esse comportamento utilizando a ferramenta de notificação? Então, gente, para entender tudo, eu vou mostrar para vocês, né? Vou abrir um pouquinho aqui do mapa mental que eu construí da prevenção de lesões de pele, porque a partir daquela palestra eu comecei a entender, vou descompartilhar minha tela aqui um pouquinho, né? E mapa mental, ele para mim é muito importante explorar, né, a ferramenta mapa mental para eu entender. E eu consegui fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês a minha tela do mapa mental. Letras pequenas, isso mesmo, eu já vou explicar. Tá, ok, tá bom, então, vocês já estão vendo minha tela. Tá, eu construí esse mapa mental da prevenção de lesão de pele, quem é aluno lá da comunidade já conhece esse mapa mental, gente. Ele é enorme, né? Então, eu começo desde cálculo de indicador, protocolo, o que é da equipe multidisciplinar, o que eu faço na DAI, na Skin Tears, na prevenção. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você, né? Escala de avaliação de risco, né? A escala
os planos de ação, estudos de causa raiz, tudo que a gente tem que fazer para prevenir lesões, né? Então, olha só o tamanho da estrutura da prevenção de lesão de pele, né? O que eu tenho que ter na gestão da equipe, no treinamento, né? No admissional, no periódico, quais são as 6 etapas da Anvisa, que acolhe o guideline internacional, mas o que é lei aqui para a gente no Brasil, né? Bundle, checklist, equipe multidisciplinar, só para vocês terem noção da grandeza que é a estrutura de prevenção, tá? Hoje aqui eu vou mostrar um pedacinho desse mundo, que é o sistema de notificação, tá? Então aqui eu vou mostrar esse pedacinho aqui. A gente vai ficar na estrutura de notificação. Eu espero abrir a cabeça de vocês, eu espero que vocês tenham trazido um cérebro reserva para a gente olhar aqui de outra forma para o sistema de notificação, tá? Até aqui tudo bem? Estou falando muito rápido. Vocês estão me entendendo? Até aqui, gente, ótima dinâmica, sim, muito obrigada. Até aqui, o Neylor está aí também, obrigada. Gente, até aqui já alguém já teve alguma ideia? Alguém já pensou algo diferente? Alguém já surgiu alguma dúvida? Coloca aqui para mim, por favor, porque daí eu vou conduzindo a partir da sua dúvida e na hora que eu chegar no assunto eu já consigo também falar. Não precisa ter vergonha, não tem pergunta boba, gente. Aqui é um mundo assim bem inexplorado por alguns e não vivido por outros, porque eu venho de uma cultura de exigência ali de resultado e nem todos os hospitais têm isso, tá? Então, pergunte, essa é uma oportunidade para você perguntar, para que eu também possa conduzir a partir da sua pergunta. Então, aquele pedacinho ali, né, do mapa mental, da notificação, é esse daqui. Então, eu tenho sistemas de notificação. Você já tem, você não tem, ele é impresso, ele é digital, ele é no prontuário eletrônico, ou ele é sistema próprio, é um sistema separado, né? Como que eu faço esse registro? Quais os tipos de notificação? Tem a notificação que é espontânea, tem a notificação que ela é feita através de uma busca ativa, pelo especialista, pelo grupo de pele, quem que faz isso é o setor de qualidade, e depende de treinamento, depende de cultura, depende de um posicionamento educacional do gestor. Então, tudo isso a gente vai explorar aqui, mas de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou trazer os erros mais comuns que são realizados. Como vocês descobrem as LP inevitáveis? Ótima pergunta, tá? Eu coloquei recentemente um trabalho das meninas aqui de São Paulo que criaram uma ferramenta, né, para as LPs inevitáveis, a partir do trabalho da Aline Ramalho, do Sírio-Libanês. Então, a Aline Ramalho, ela tem um artigo na revista Estima, onde ela fala sobre falência de pele, e ela trata como o paciente tendo mais que 3 falências orgânicas, e aí a gente tem que ter uma análise crítica muito madura. Eu ensino a fazer análise crítica lá no curso da comunidade, onde a gente tem que descartar qualquer falha assistencial. E isso é muito, muito difícil, porque a gente depende de prontuário, a gente depende de anotação e a gente tem que conhecer muito bem a nossa equipe, né? Eu consigo garantir que todas as medidas foram realizadas? E quais as medidas que o guideline diz? Né? Estava com colchão pneumático? Estava com terapia multicamadas? Né? Se o hospital não tem terapia multicamadas, esse paciente foi mobilizado, ou ele não podia ser mobilizado porque ele estava em instabilidade hemodinâmica. Isso está anotado? É como se você fosse juiz nessa hora, juiz mesmo, sendo imparcial, e conseguisse olhar para aquela lesão e saber, esse paciente tinha condições de não ter essa lesão? E eu brinco, Neylor, que o paciente muito grave, né, o paciente com COVID, e eu acompanhei muito de perto o paciente, cada paciente que desenvolveu lesão, né, quando eu estava ainda no Oswaldo Cruz, cada paciente, gente, que apresentou lesão, a gente fez perguntas através lá de uma planilha de Excel, ele estava com droga, ele estava com escala de SOFA, a escala de SOFA, ela mede
quanto que o paciente está em falência orgânica. Ela tem uma pontuação. Quem não conhece a escala de SOFA, procura, dá para fazer o cálculo na Medical, que tem disponível aí no Google. Eu tenho que primeiro entender a gravidade desse paciente, se ele tem mais que 3 falências orgânicas, né? Ele está com um FI acima de 50, por exemplo. Ele está com uma creatinina alterada e está em diálise. Olha como prova que ele está em falência renal. Ele está em ventilação mecânica, ele está em falência respiratória. E ele tem falência hemodinâmica. Pronto, já seria o suficiente. Fora isso, ele está com sedado, então isso coloca ele em falência neurológica. Ele está com uma escala de Braden elevadíssima, né? Ele está muito elevado. E ele ainda tem o uso de noradrenalina, que vai deixar a perfusão dele baixa, então ele está em falência hemodinâmica. E fora que muitos deles carregavam comorbidades, como diabetes, como hipertensão, obesidade. E aí eu brinco que se esse paciente fosse prestar uma prova para ter lesão por pressão, ele gabarita a prova. Ele gabarita. Só que para não banalizar esse cuidado, para não banalizar, a gente tem que ter muito cuidado para excluir essa lesão do indicador, eu tenho que garantir que todas as medidas foram feitas. Eu fiz de tudo e eu não consegui, né? Daí eu levanto a bandeirinha branca. Você entendeu como é complicado? Eu tenho que conhecer muito a minha equipe, eu tenho que ter uma maturidade ali na gestão, junto com o coordenador de UTI, junto com o enfermeiro que cuidou, junto com o técnico que cuidou. Olha, era impossível mobilizar esse paciente. Mas a gente colocou o colchão pneumático. Então, diante da gravidade desse paciente, eu fiz de tudo. E aí essas meninas, tá lá no Telegram, tá, gente? Esse trabalho das meninas. No hospital que eu trabalhava, no SAMA também, elas construíram uma ferramenta, né, onde eu trabalhava, e a gente colocou isso em xeque. Se uma única medida falhou em um único momento, digo que era prevenível? Não dá para ser assim. Não dá para... eu entendo, é doloroso. Foi muito doloroso para mim ter que tirar uma lesão do indicador. Tá? Eu sei que você está sentindo porque é justamente esse sentimento. Será que se eu tivesse mobilizado só aquele momento eu teria evitado a lesão? E por isso que isso é tão nublado no nosso meio. Isso é tão difícil da gente bater o martelo e dizer. Mas, se a cultura gerencial, se o coordenador, se o gestor, se o diretor médico, se a gente entender que esse paciente aqui não vai entrar, eu acredito que vocês tenham que conversar ali, né, com todos, com o plantonista da UTI, inclusive, os médicos nos ajudam muito para a gente conseguir saber se era uma falência de pele ou não. Tá? E o que mostra também que essas lesões nem sempre são em áreas de preeminências ósseas. Essas falências de pele, às vezes elas aparecem em membros superiores, por exemplo, né? Em áreas que não estão sob pressão. O que eu digo sempre é que essas lesões elas podem ser evitadas, né? Eu não preciso ter lesão em calcânio, eu não preciso ter lesão de dispositivo nesse paciente, eu posso evitar a maior parte das lesões, né? Mas esses pacientes costumam apresentar 2 ou 3, lesão em narina, lesão em meato uretral, né? Então, é um pouquinho doloroso, tá? A gente tem que ter uma maturidade, entender, começar a entender, por isso que eu dou a planilha dinâmica lá dentro da comunidade, para você começar a ver o perfil do paciente que você tem primeiro, né? E para você entender se a sua equipe ela falha sempre nesse mesmo paciente, talvez não seja falha da equipe. Né, talvez seja o próprio paciente que já carregue tantas comorbidades, só que aí o problema disso, banalizar, né? Se eu falo tudo isso que eu estou falando aqui lá na ponta, quando ele vê, ele vai sacar que a hora que o paciente estiver em diálise, com ventilação mecânica, sedado, isso aqui não vai entrar para o indicador, isso aqui nem vou virar ele, nem vou mobilizar, porque isso daqui ele vai ter lesão mesmo. E não,
quando nesse paciente eu tenho que dobrar medidas. A nossa fala para a ponta, eu tenho que dobrar medidas. Isso aqui não se fala, né, lá na ponta. A gente tem que redobrar medidas, sempre, para que ele não tenha lesão ou para que as lesões deles não atinjam danos, né, que eu vou falar um pouquinho aqui de danos graves, não atinjam danos graves ou never events, que é uma lesão estágio 4, uma lesão cavitária. Eu consigo ter uma lesão mais... se eu redobrar cuidados, e isso eu vivi, gente, eu vivi durante anos no Oswaldo Cruz. Se a gente redobra cuidado com esse paciente, a lesão dele não passa de 3. Eu nunca vi uma lesão cavitária. Eu nunca vi uma lesão cavitária no hospital que eu trabalhei durante 18 anos, porque a gente não deixava evoluir, a gente mantinha os cuidados, tá? Milena, tem notificação espontânea em sistema próprio, também tem notificação através de auditorias e processo mental. Ótimo, perfeito, vou falar um pouco disso. Vamos lá, então. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né, Neylor? Comentário no YouTube, Suma Oliveira, pura verdade, banalizar. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tá, então aqui a gente tem 4 pilares da notificação, né, que eu trouxe, assim, de todos esses anos que a gente está trabalhando na comunidade anti-lesões, de tudo que eu já vivi, né, então eu trouxe e tentei deixar o mais didático possível, tá? Então esses 4 pilares, eu trouxe 4 Cs de pilares, para ficar bem fácil para vocês pensarem. A hora que vocês estão lá com a equipe, você vai reconhecer, esse pilar é de conhecimento, esse pilar é de comportamento, esse é de nível de consciência, esse é de comunicação. Então, a gente tem falhas, né, na notificação, no sistema de notificação, no conhecimento. Ele conhece a ferramenta, ele conhece o problema, ele conhece a prevenção, e nível de consciência, ele conhece, mas ele não faz. Ele não sabe ainda, né? Ele ainda está perdido, ele é novo aqui no setor, ele ainda está preocupado em dominar a gestão do tempo dele, está preocupado em dominar a bomba de infusão, que ele não sabe mexer, ele ainda não tem o olhar para a prevenção, ele tem que estar ainda preocupado se ele vai conseguir fazer tudo dentro daquele tempo que ele tem. Ele tem um comportamento inadequado ou um comportamento proativo para prevenção. Você consegue ver isso muito bem nos colaboradores, gente. A gente entra dentro de quarto, que até as pomadas estão perfiladas na gaveta, todas viradas para cima, com o invólucro para cima, né, com o nome das pomadas para cima. A gente tem funcionários, colaboradores, que são organizadíssimos. Né? Você entra naquele paciente todo bonitinho, bem cuidado, as fixações ok, nenhuma pressionando. Agora, a gente sabe, né? Vamos falar aqui, a gente sabe que a gente entra em quartos que a boca do paciente não está limpa, que o quarto está todo bagunçado, é um comportamento dele. Então, e esse comportamento a gente traz também para o sistema de notificação. Ele não vai notificar, ele não quer notificar, ele não quer saber, ou não, ele tem o comportamento de notificar. Tá? E da comunicação, como eu comunico esse fato com os meus colaboradores? Como isso é comunicado? Como a notificação é comunicada? E aqui vou brincar um pouquinho com esse assunto para tentar mostrar, né, de forma dinâmica, de forma mais didática, tá? Aqui é a carteirada, tá, gente? Aqui é a carteirada, a gente tem que fazer isso como enfermeiros. Cultura de segurança do paciente, portaria 529, né? Auditorias de certificação aí dentro dos hospitais, que vão exigir de você que as 6 metas internacionais, tá? Por exemplo, a gente tem a JCI, que não trata a meta 6 como lesão por pressão, mas ela exige dentro do capítulo da verificação, ela vai verificar como que você está tratando esse fato. O auditor vai visitar e vai querer saber como é que vocês fazem a metrificação disso, né? Como que vocês tratam esse dado e como que ele é tratado lá na ponta, como são feitas as medidas de segurança, tá? Então, aqui é só para quem é estudante, que não sabe disso, você vai enfrentar isso de uma forma ou de outra. Ou indiretamente, gente, precisamos diminuir lesão por pressão. Ou na análise de risco, fulana, foi você que ficou com um paciente tal, dia tal, a gente
teve uma lesão por pressão, a gente precisa saber o que aconteceu nesse dia, né? Ou nesses dias que você cuidou dele. Então, direta ou indiretamente, a gente vai receber essa responsabilidade de prevenir lesão por pressão. Eu me baseei muito aqui, né, nesse livro, né, Promoção da Cultura, Notificação e Incidentes em Saúde, da Celsa Raquel, né, venho dar os créditos aqui a esse trabalho maravilhoso, gente, tem aí no YouTube, procurem, Patrícia de Carvalho Mastroianni, ó, Iane, igual eu, Fabiana Rossi Varalo, um trabalho incrível, elas descrevem assim brilhantemente nesse livro aqui sobre notificação, cultura de segurança e de notificação, vale a pena, tá? Para quem gosta, aí tá uma boa indicação de livro. E aqui, né, nesse slide anterior, aqui ela fala, né, que vários eventos adversos, como erros de medicação, como cirurgias, né, em locais errados, né, em lateralidade, e ela cita lesão por pressão, e aqui ela fala sobre essa comunicação do risco, que aqui que, né, tá o nosso... onde eu me amparo nessa aula, a comunicação desses riscos relacionados, né, deixei até nos stories lá, da segurança do paciente, ó, é um dever legal, regulamentado pela resolução da diretoria colegiada RDC 36, da Anvisa, de 2013, né, a gente tem tudo isso descrito lá, é um dever ético, tá? Então, onde eu estou me amparando para falar o que eu falo hoje, tá? Lesão por pressão, estágio 3, estágio 4, estão consideradas como um never evento, eventos que não deveriam acontecer, né, no gerenciamento do cuidado do paciente, e a Anvisa, né, como sistema de notificação para monitoramento desses casos. A gente tem que reportar esse dado à Notivisa, e se eu tive lesão estágio 3 ou 4, eu tenho que mostrar um plano de ação, o que eu fiz diante daquele fato, tá? Todo mês eu tinha que reportar à Anvisa se eu tive lesão estágio 3, estágio 4, que lesões que eram, e o que eu fiz diante de uma lesão estágio 3 e 4, qual o plano de ação que eu tive, tá? Pode ser que eu não sei responder essa pergunta, tá, Bruna? É verdade que a segurança do paciente vai ter 7 metas, a última meta vai ser de prevenção de lesão? A gente tem 6 metas, na portaria 529, a lesão por pressão está. Mas eles, mesmo não estando na meta da JCI, por exemplo, que são os hospitais que eu estive, né, fazem essa certificação, eles verificam isso, né? Eu acho que eu já tinha falado sobre isso. Então, vamos começar aqui com os erros mais comuns, tá? Eu inverti aqui a dinâmica para vocês pensarem fora da caixa, tá? Os erros mais comuns no pilar comportamental aqui é tratar a notificação como uma ferramenta de punição. E aí, pensem no serviço de vocês, né? Eu já vi muitas vezes, fala, vou notificar. A gente, a hora que fala, a gente está falando já como uma punição, né? Eu vou notificar, tá? Então, a gente trata a notificação como uma ferramenta de punição. Ou trata depois, né? Eu recebo a notificação e chego ao colaborador, né, punindo diante de uma notificação. Ou o coordenador do setor não quer ser notificado, ou ele... Ou o próprio setor trata, nossa, você está notificando o próprio setor? É uma ideia tão errônea e que acontece tanto, gente. E se eu pudesse mudar o nome da notificação, eu mudaria para o nome de contagem. Se o paciente já entrou na contagem de dados, a notificação ela nos ensina. A notificação ela ensina e ela direciona para onde estão acontecendo as coisas, né? Para onde estão acontecendo os eventos e de que forma que eles estão acontecendo. Então, no hospital que eu trabalhava aqui no SAMA, eles tratam a notificação, o setor que mais se notificou, ele é bem visto. Ele é bem visto, e isso é muito legal, essa maturidade, porque se o setor entendeu que ele errou e ele mesmo se notifica, né, ele não precisou o paciente chegar no outro setor para ser notificado, ele não esconde o que ele está fazendo. E olha, se foi virada de chave para alguém isso, já me digam aqui, puxa, eu não pensava dessa forma, né? Se você já aprendeu aqui, me diga. Até o quase erro, never event, o near miss, né?
Se você vê, né, esse comportamento de tratar a notificação como uma ferramenta de punição, né, me coloca aqui, ou se isso foi aprendizado para você, coloca também, tá? Eu acho que isso é um grande aprendizado também para os estudantes que ainda não viveram isso, né? Outro erro mais comum, colocar sentimento na realização ou no tratamento. Alguém já viu aí, leu alguma notificação que tem sentimento? Alguém já viu, já leu notificação com sentimento? Cultura não punitiva e aprender com os erros, isso mesmo. Então, gente, tem notificação que a gente lê que ela tem sentimento ali, né? Então, a gente pensar, cuidar com a equipe sobre isso, né? Apesar que aquele sentimento às vezes demonstra alguma coisa, né? Você consegue aprender com aquilo também, mas ou a gente coloca sentimento na realização da notificação, ou no tratamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é do pilar comportamental também, porque se eu trato uma notificação com sentimento, eu tô sendo parcial, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Tratar, ser imparcial na hora do tratamento da notificação, mas também pensar na hora da realização e passar isso para a equipe, né? Não entender a notificação como uma ferramenta de metrificação. Então, a notificação, ela está me mostrando números, não são números exatos, né? A gente tem que ser bem sinceros e entender que a notificação que está chegando é a notificação de quem foi honesto o suficiente, cumpriu o seu dever ético e notificou, né? E as que não aconteceram, né? Eu estou metrificando apenas o que chegou, né? E aqui é um pilar de conhecimento, porque minha equipe tem que saber disso. E quando eu sei quantas lesões eu tive, e se eu sei que alguma outra escapou, eu tenho que conversar com a equipe por que aquela lesão não foi notificada e por que aquela lesão não entrou, né? E por isso que a busca ativa é tão importante para que a gente possa metrificar melhor. E eu vou falar um pouquinho mais adiante também, né, sobre isso. O sistema de notificação que você tem, ele é de fácil acesso? E um dos erros mais comuns é, às vezes, as pessoas não sabem onde que ela tem que notificar. Se ela não sabe onde ela tem que notificar, ela foi informada disso, houve uma comunicação, e daí é operacional, mas também é um pilar de comunicação. As pessoas sabem qual a ferramenta que ela utiliza para notificar, está de fácil acesso, ela sabe operar naquela ferramenta. E um outro erro é a equipe achar que só o enfermeiro pode notificar. E isso é muito comum. E aí eu sobrecarrego um profissional que já é sobrecarregado para que ele notifique, porque ele conhece a ferramenta. Então, nós vamos mostrar a ferramenta para todo mundo, comunicar essa ferramenta para que todos possam notificar e de maneira adequada. Outro erro mais comum é só considerar as notificações espontâneas, tratar só o que chega. Porque daí é aí que mora o problema da subnotificação. Eu esperar que as pessoas sejam como eu e sejam responsáveis como eu, ou estejam preocupadas com esse dado como eu, né? Então, por isso que o melhor tratamento aqui é realizar a busca ativa para entender se estão escapando as notificações, e aqui escaparam, ser tratadas também com o coordenador e com a equipe. Se escapou, por que estão escapando? Olha, 2 lesões de pele, a gente viu aqui na busca ativa, e elas não estavam notificadas. Que aqui é um problema operacional, comportamental, né? E achar que elas representam um número real quando não é, né? E quando a gente está tratando notificação, a gente não está tratando um número real. Não tratar a notificação, né? Não trazer a equipe mútil, não trazer a equipe que cuidou desse paciente para tratar essa notificação, não conversar sobre esse dado, não conversar sobre esse evento, né? Só você tratar e checar prontuário, né? O evento, gente, e esse resultado, ele é da equipe, ele não é do especialista, ele não é da enfermeira do grupo de pele.
A enfermeira do grupo de pele direciona, ela ajuda a entender, né, o que pode ter acontecido, quais as falhas, quais as oportunidades, mas esse resultado é da equipe da unidade que desenvolveu essa lesão. Então, esse tratamento, ele tem que ser feito e na unidade que essa lesão foi desenvolvida. Não excluir as lesões na fase final de vida ou terminalidade. E aí a gente tem que entender também a maturidade da gestão, a maturidade de todos ali, para que todos entrem num consenso. Gente, a gente vai excluir essas lesões, mas, né, e a polêmica do SF que o Neylor já tinha perguntado. Então, que eu já falei sobre isso. Nós temos que conhecer muito a nossa equipe, confiar muito, e a gente consegue fazer isso no decorrer do tempo, e aplicando, né, a planilha, aplicando a análise crítica, vendo os problemas que se repetem e vendo os comportamentos que se repetem, para conseguir dizer, não, gente, eles fazem de tudo lá. Né, eles fizeram de tudo e desenvolveu a lesão aqui, foi mesmo uma lesão permissível. E isso é ao longo do tempo que vocês vão conquistando. Tudo bem, gente? Não categorizar o tipo de dano. E aqui é um pouquinho complicado, porque às vezes quem está notificando lá na ponta não conhece muito bem sobre isso. Por isso que comunicar e treinar e fazer com que todos entendam isso. Mas nós, especialistas, nós que estamos tratando a notificação, nós vamos entender melhor, né? E podemos ajeitar isso na hora do tratamento da... Então, não esperar, né, que eles não vão conseguir fazer tudo perfeitamente. Né? Eles não vão conseguir colocar que estágio que é perfeitamente. Às vezes vem, e isso é muito legal de falar, que nós estamos aqui hoje já com 24 pessoas aqui, às vezes a notificação, ela vem com estágio 2, aí eu vou até o quarto do paciente, pesquiso no prontuário, esse paciente, ele estava exposto à umidade, 6 evacuações dia, então esse paciente foi mobilizado 6 vezes no dia para ser trocado, no mínimo. Então esse paciente não ficou imóvel, né? E ele, para provar que ele não ficou, né, todo esse tempo sem ser mobilizado. E ele foi exposto à umidade. E às vezes era uma fissura interglútea, que mais me mostra que é uma dermatite associada à incontinência do que uma lesão estágio 2. E essa notificação é imprescindível para que você não suje o seu número, o seu dado. Muitas lesões que vêm categorizadas com estágio 2, ela não era estágio 2. Ou outras que vêm categorizadas como estágio 3, às vezes vem marcado grau. Então, que ele tenha notificado já é muito bom. É muito bom que ele tenha, né, notificado. E aí eu como especialista, vou fazer análise crítica e vou classificar se foi um quase erro, se foi um dano leve, moderado, grave, né, óbito. Aqui no NIERMIS, o que caberia o paciente não foi mobilizado, tá? Passei no quarto paciente, o paciente não foi mobilizado durante os 3 períodos, né? Chamei a atenção do colaborador, e isso é um quase erro, talvez, na lesão por pressão, porque se ele já tem estágio 1, ela já é um dano leve, né? E excluir a autorresponsabilidade, né? E a autorresponsabilidade da unidade, que é um pouquinho também do que eu falei, né? Assumir esse erro. Assumir esse erro de que a gente errou, a gente não fez, a gente poderia ter, né? A gente... vários casos, gente, de a Braden não está realizada, a Braden está realizada, interpretada de forma errada, estava marcado como moderado, esse paciente já era um Braden muito elevado, não foi colocado o colchão pneumático, sendo que a gente tem o colchão aqui, um paciente que merecia o colchão. Onde a gente errou aqui, não estava com a terapia multicamadas. Eu acho que aqui a gente respeitou muito a vontade da família em não mobilizar, a gente não quer que mexa agora, né? Tudo bem, a gente vai respeitar, mas desde que a gente também compartilhe essa responsabilidade com a família.
olha, o paciente não quer ser mobilizado, a família, né, não quer que mobilize o paciente. Então, isso tem que estar descrito no prontuário. E aqui também a gente falha muito na transição do cuidado, passar quais notificações foram feitas. Senão, a gente tem 3 notificações para um caso só, apesar que isso eu acho bom, porque a gente vê, às vezes, vários prismas da mesma notificação, mas também para não ficar, já notificou? Para que eu também não gere um acúmulo de tarefas lá na ponta e ele ter mais essa notificação para fazer, porque ele não sabe se notificou ou não. Então, isso também tem que estar no treinamento. Gente, a gente vai ter aqui um caderno, como a gente vai se comunicar, como a gente vai passar que essa notificação já foi realizada ou não. Ok, tudo ok aqui para vocês, gente? Então, poderia interpretar, por exemplo, os registros, as trocas de fralda como reposicionamento no leito, mesmo não estando registrado o posicionamento adotado? Então, aí é que eu falo que entra o conhecimento da sua equipe. E aí que também, né, não estou vendendo o aplicativo Prevene, tá, gente? A gente só poderia provar que ele foi mobilizado ou não com o sensor. O sensor vai fazer isso. O sensor vai dizer, não, ele foi mobilizado porque o sensor verificou. Né? Agora, eu posso jurar que esse paciente foi mobilizado com a anotação, porque o técnico também ele pode anotar lá feito, 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 né? E eles colocam o que fez, mas não fez. E aí está a falha no posicionamento operacional, que daí já são outros 500, né? Que daí é de processo, que daí iria... Eu também queria. Elaine, Mas aí tem é a parte do dúvida processo. da Laís ali sobre a emoção da notificação. Bom, emoção, como eu falei, tratar... Então, são 2 coisas, né? Tratar a notificação como algo punitivo, né? Quando ela é uma ferramenta de metrificação para eu saber qual é o meu problema, ou tratar com esse sentimento de punição, né? Então, ninguém vai notificar. Se o hospital, a gestão trata as notificações sempre de forma punitiva, ninguém vai querer notificar a gente. Então, é um posicionamento, aí é um pilar de comportamento, de posicionamento, que faz com que as pessoas não notifiquem, porque elas têm medo de notificar, porque elas vão receber uma punição. Então, por que eu vou notificar? Agora, a emoção, tem gente que coloca emoção na hora da realização da notificação. Verifico que o paciente não foi mobilizado e não sei o quê, ou na hora de eu tratar isso, eu tratar com emoção e ser parcial para colocar ou não no indicador, tá? Respondi? São várias vertentes aí. Checa na prescrição de enfermagem, é verdade. Onde fica com emoção, por exemplo, quando o setor notifica o outro com raiva. Isso vai acontecer, né? Quando um setor notifica o outro, para eu que sou gestora do dado, é maravilhoso que um notifique o outro, se eu for pensar. E eu não é competição, apesar de gerar uma competição, né, que nós somos crianças, né, eternamente, mas quando um setor notifica o outro, eu sei que já chegou naquele setor com lesão. E aí eu consigo excluir o fato de que aquela lesão foi do setor que chegou, porque se ele já chegou e na admissão, que é uma das 6 etapas da Anvisa, na admissão ela checou a pele do paciente, aquela lesão não aconteceu, por exemplo, foi para o 2º andar, aquela lesão não aconteceu no 2º andar, aquela lesão aconteceu na UTI, que se ele foi da UTI para o 2º andar. Então, é muito bom a cultura de notificação, e é excelente, quem colocou isso foi a Milena? É ótimo que um setor notifique o outro, porque, na verdade, não é essa ideia. A ideia se aqui não deu tempo de notificar, o outro lá notificou e conseguiu, e a gente consegue mapear de onde veio essa lesão. A gente vê emoção, mas a notificação é válida, né? Mas, assim, só para eles entenderem, a gente tem que conversar sobre isso com as equipes. Ó, gente, né? É uma ferramenta, a gente está tentando mapear de onde vêm as lesões, né? E eu vou falar um pouquinho também aqui no próximo slide, eu acho. Então, vocês veem quantos prismas que a gente pode olhar a notificação e quanto a gente tem que comunicar isso a todo tempo? E quais as vantagens de notificar?
Gente, notificação, sistema de notificação são vários olhos protegendo o paciente. São vários olhos da instituição. Se de manhã alguém quis esconder, à tarde o outro vê, à noite o outro faz. E aí eu consigo, talvez, mapear também até horários que isso mais acontece. E no último trabalho que eu fiz também com isso, a gente brincou com a questão de agentes secretos, né? Somos todos barreira, nós somos agente secreto, e a gente tem que ter agente secreto em todos os horários e em todas as funções. Isso fica muito para a enfermagem, né? A gente quase não vê os outros profissionais notificando. Geralmente isso fica para a enfermagem. Mas por que um fisioterapeuta não pode notificar uma lesão em fúrcula provocada pela tráqueo? Estava sem a espuma protegendo. Por que ele não pode notificar uma lesão no meato uretral quando ele estava cuidando do paciente e verificou que a sonda estava tracionando ali no meato uretral? Então, todos somos agentes secretos, todos somos barreiras, e isso a gente pode multiplicar para toda a equipe multiprofissional, multidisciplinar. A cultura tem que ser ampla. E aí, algumas vantagens aqui da notificação. Ela deve ser anônima, ela tem que ter essa característica de anônima, porque a pessoa tem que pode preservar o seu nome. O paciente está sendo protegido pelos olhos de todos. Se um não proteger, o outro vai olhar. Igual criança. Quando eu deixava minha filha na escola, bebezinha, né, em creche, eu pensava isso. Se uma não viu, a outra vai ver. Né? Se uma escolinha, eu achava bom isso. Quando eu deixava com babá, eu tive alguns problemas, né? Por exemplo, uma babá mandou a minha filha, gente, não chama de feia a filha da gente, né? Uma babá mandou a minha filha calar a boca. E quem que vai proteger a minha filha, se for uma pessoa só? Agora, na escolinha, se alguém chamou o outro, vê, o outro já repara, né? Então, ele está sendo protegido por vários olhares. É um exemplo bobo, mas é verdadeiro, né? Ela mostra números, ela mostra as ocorrências, os tipos de ocorrências. Olha, a gente está vendo que tem mais hematite do que lesão por pressão, na verdade. Né? Os estágios das lesões nem sempre vão ser verdadeiros. Cabe a especialista ir lá, e aí, se você vê que isso é um problema muito sério de não saber os estágios, né? Deixa uma foto, um guia rápido. A gente fez um guia rápido lá na comunidade, foi até o Jefferson de Santo André, a gente sugeriu, né? Ele foi lá e fez um guia rápido do estágio das lesões. A gente dá os jogos das lesões com os estágios para vocês brincarem lá com o pessoal, e vira brincadeira, eles viram criança. E mostra o evento de várias perspectivas, tá? Você vai ver o evento de várias perspectivas. O tempo que ocorreu, se foi à noite, se foi de manhã, quem mais notifica, quem menos notifica, qual o setor que mais notifica, né? Que estágio que eram, que local que eram as lesões. E aí você faz um trabalho interessante quando você sabe de tudo isso. Por isso que a comunicação é extremamente importante com a equipe de colaboradores e coordenadores, colocar o paciente familiar e o cuidador no processo também como agentes, né? Eles são barreiras. Familiar é barreira. Quantos familiares não evitaram, né, erros de medicação, porque ele falou, não, o medicamento que ele toma não é dessa cor. Ou ele toma só metade desse daí. Esse azulzinho aí é só metade. Então, volta e deixa eu verificar. Ó, já faz 2 horas não mobilizaram minha mãe. Ó, que estava apertando. Familiar é barreira, gente. Familiar é muito barreira. Devemos fazer somente os indicadores de lesão por pressão? Bruna, o que for... Ótima pergunta. O que for, o que fazer sentido para você. Indicador, gente, é o que faz sentido para você. Obrigatória é lesão por pressão. Eu acho que obrigatório tinha que ser DAI também. Eu ia ficar maluca? Eu ia conseguir fazer? Não, eu não ia conseguir fazer. Sozinha, num hospital inteiro, fazer tudo. Por isso que eu falo para criem grupos de pele. Criem grupos de pele. Devo fazer somente os indicadores de lesão por pressão? Não, porque sim, porque é o obrigatório. E se fizer sentido começar a contar dermatite associada à incontinência,
Gente, paciente que tem dermatite associada à incontinência, ele tem 22 vezes mais chance de apresentar lesão por pressão. Então, ele é a próxima vítima. Quem não assistiu a live de próxima vítima, tá lá no feed. Assiste a live de próxima vítima. Ele é a próxima vítima. A equipe se espantou quando eu falei isso no treinamento sobre a participação da família nesse cuidado, porque a cultura era outra. A família é vista como nossos inimigos, né? É cultura. Você vai, e daí você vai. Gente, vou falar uma coisa fake, mas você vai mijando no poste. Você vai colocando, marcando seu território. Você vai marcando seu território, mostrando o seu jeito de trabalhar, mostrando o seu comportamento vai gerar, né? Bora mudar a cultura. Legal que vocês estão, então, alguma coisa aqui valeu do que eu falei, então, né? Mesmo vocês sendo tão experientes. Fico feliz, gente, porque vocês são pessoas bem preparadas, né? Já estão à frente aí do trabalhos, né? E já fazem e querem mudar. Mas eu falo, às vezes uma virada de chave, você aí melhora um processo. Super, que legal, Milena. Que bom. Então põe aí para mim, para eu ficar felizona, o que foi virada de chave aí para vocês. Printa essa live aqui, gente, marca lá no Instagram de vocês, para trazer mais gente, que daí mais gente melhora lesões. Deixa eu ver aqui. Tem um índice muito alto de hematomas no hospital que trabalho. Como devo fazer esse indicador? Classifico como? Bruna, aí é assim, vamos lá. Você quer mapear locais? Você quer mapear membros? Você quer mapear horário que aconteceu? É aí o que vai fazer sentido para você. Por que a gente está tendo tanto hematoma? É sempre na mesma unidade? Mapeia, notifica. Faz o pessoal notificado. Aí na sua busca ativa, você pode criar uma planilha para isso. A gente dá uma planilha lá dentro da comunidade também para fazer isso. Hematomas por punção, fragilidade capilar, os antiagregantes, ótima, Luana. A origem, local, de onde vem, unidade, essas perguntas tem que ter na sua planilha. E aí você vai ver, é sempre cuidoso, é sempre no mesmo local, por isso que a planilha vai te ajudar. É sempre na mesma unidade, é sempre de noite, sempre aqui em plantão. Será que você chega na investigação? É ser agente secreto. Ou não, às vezes é só um problema que é o paciente idoso, é sempre com, né, como a Luana falou, uso de antiagregante. Agora, se surgiu o agudo, né, preocupante, que acho que todo mundo pensou o que eu pensei, né? Bom, e para falar de notificação de lesões de pele, a gente já falou bastante, né? Mas que oportunidades, e aí também eu acho que eu já falei no decorrer da aula, gente, que é saber que tipo de lesão, você vai descobrir tipo de lesão, né? Quando você notifica tudo, quando você abre a porteira para notificar tudo, é bom porque você vai saber que você tem hematoma, por exemplo, que você teve uma queimadura no centro cirúrgico, por bisturi, que você teve skin tears, está estourando de skin tears, o pessoal não está tendo cuidado no banho, sempre na cadeira de roda, sempre no horário tal, local da lesão, que estágio, e aí, né, treinando a equipe, que origem, que unidade mais ocorre, que tipo de dano é leve, grave, né? Você consegue. Quando você tem uma planilha cheia de 1 a 2 meses, você já consegue traçar um perfil de o que acontece no seu serviço. E a evolução ou desfecho. O que aconteceu com esse paciente? Qual foi o desfecho? Ele foi a óbito? Foi por isso? Ele entrou com uma lesão 2, saiu com uma lesão 4? Né? Como que eu estou cuidando? Como é meu cuidado aqui dentro da instituição que eu estou? Isso é importante. É bem difícil fazer evolução de desfecho, gente. E na planilha, a gente, como isso foi assim um problema que eu tive muito, sei lá, tinha 50 lesões, a paciente é de alta, às vezes eu não sabia, não me avisava, e eu precisava saber como que ele foi embora, tinha que procurar 50 prontuários. Aí a engenheira Tabata, né, que trabalhava comigo na época, ela falou, se eu conseguir cruzar o dado da entrada desse paciente com lesão ou o dia que ele foi notificado,
E a gente pede no SAMI data de saída. Se você tem que ver só dentro do mês, ela cruza. Então, se eu colocar o número de atendimento do paciente, ela cruza o paciente que teve lesão e se ele saiu naquele mês. Aí eu tinha que analisar só 20 prontuários em vez de analisar os 50. Isso reduziu muito, otimizou muito o meu tempo. E nenhum paciente escapava mais. E aí eu entrava no prontuário, olhava a evolução da enfermeira, e lá eles anotavam bem direitinho, dava para confiar, ou, né, e chamava para conversa, ou alguns mesmos eu acompanhava e sabia, mas evolução e desfecho é bem difícil fazer, é um indicador nível hard. Pilar do comportamento, como posso estimular a equipe, faço treinamentos, auditorias, orientações, ações, mas quais outras estratégias? Ó, treinamento, ele dura, é a curto prazo, é o seu posicionamento diário que vai trazê-los, né, para a fazer a sua busca diária. E nem sempre a gente também tem que ser só boazinha, tá? Falando, a notificação não tem que ser punitiva, mas muitas coisas a gente tem que fazer punitiva. E aí, gente, todo esse conhecimento, eu vou pedir licença para vocês aqui, né? Falei sobre tudo isso, falei sobre a notificação, do quanto é importante, e de apresentar também, né? Vou pedir licença para vocês para apresentar a comunidade anti-lesões, para quem quiser dar um passo a mais, a amizade é mesma para quem não quiser, tá? Mas é todo esse trabalho que eu tenho feito aqui dentro da Stoma Lovers e dentro da comunidade anti-lesões, a gente já gerou resultados, né? Tanto de forma gratuita como de forma paga para quem quiser dar um passo, para quem quiser ter os jogos, para quem quiser ter a planilha, para quem quiser ter a mentoria de 2 horas comigo, né? Isso já me levou a lugares que eu nunca imaginei chegar, né? Saber falar sobre esse assunto, modelar esse assunto, já me levou a ser palestrante, já me levou a dar palestra, me levou a dar consultoria. Hoje eu dou consultoria no aplicativo Prevene e estou caminhando a dar consultorias em hospitais. É isso que eu quero fazer e fazer com que outras enfermeiras façam também, né? Isso ainda não é tão aberto, isso não é tão aceito, porque, né, é um serviço caro, né? Mas entender de padronização de produto, o que usar, o que não utilizar, quanto custa, quanto não custa, né? Que materiais que você tem que ter. Eu ensino a fazer o diagnóstico da sua unidade, o diagnóstico do seu problema. Eu criei uma roda de prioridades onde a gente vê qual é o seu problema. Tem alguém da comunidade aqui, gente? Que foi para você estar aí na comunidade, se alguém quiser falar, se alguém quiser escrever, né? O que foi, o que fez diferença para vocês estarem na comunidade, qual o crescimento que vocês tiveram, né? A Priscila está aí, ela era sozinha, né? Enfrentava um hospital de 500 leitos, e eu falando, Priscila, na mentoria, vamos montar um grupo de pele, vamos montar um grupo de pele. Hoje ela já está, quantos meses com o grupo de pele, Pri? Uma notificação no indicador é por paciente, tá, Ismara? Ótima pergunta. Mas a notificação é para cada lesão que ele desenvolver. E aí você que vai saber no indicador se você vai colocar por paciente. Mas isso depende da sua ficha de indicador, tá? Se a sua ficha... A ficha específica do indicador, ela tem que dizer se você conta por paciente ou por lesão, tá? No nosso hospital, a gente contava por lesão, mas tinha um indicador que era por paciente, porque também senão estoura seu indicador. E o paciente que tem mais que 3 lesões, e ele é muito grave, a gente tem que saber se a gente falhou mesmo, esse paciente estava em falência orgânica. Isso, gente, assim, é muito polêmico, é uma decisão de muita gente dentro do hospital, não pode ser uma decisão só sua, tá? Isso tem que estar muito claro entre a gestão. Tem disponível esse trabalho das meninas de um hospital aqui de São Paulo, que elas fizeram essa ferramenta para tirar esse paciente do indicador, me entendendo, né? Isso, é isso mesmo, Milena. Incidência por paciente e notificação por lesão. É muito sério
falar sobre isso, é muito nublado esse tema, mas a gente tem que desenvolver isso e mostrar o que estamos fazendo aqui, o que deu certo aqui, o que a gente entendeu aqui, né? Baseado, né, em tudo que se tem feito aí e estudado sobre esse assunto. Mas vejam o mestrado da Edinalda Frank, e lá ela descreve, daria até para ferramentalizar aquilo. Olha aí, uma boa sugestão de mestrado ou de artigo aí para vocês. Veja aqui, a Edinalda já descreve ali quem é o paciente que está em fase final de vida, ela utiliza uma escala para ver terminalidade, fase final de vida, e mostra as características de lesões de fase terminal. Ela coloca pelo menos umas 5 lá, o TK, tem um nome diferente lá, tromba e não sei das quantas, lesões que são de fase final de vida, muito características. Bem, se eu conseguir ferramentalizar, paciente está em fase terminal de vida, fase final de vida, terminalidade? Sim, não. Quais as evidências? Isso, isso, isso. Como que era a característica da lesão? Assim, assim, assim. Ele preencheu aquele... Se ele preencheu aqueles aspectos, ele está em fase final de vida, ele não entra para o indicador. Você cria uma ferramenta. Se você cria uma ferramenta, você publica, você faz um mestrado. Olha aí uma ideia excelente de ferramentalizar, né, e tirar do seu indicador esse paciente de fase final de vida. Então, o mestrado dela está disponível no Google, tá? Então, são alterações da pele em fase final de vida, e é assim, é lindo, o mestrado dela é lindo, maravilhoso. Eu sou apaixonada pela Edinalda, então... Alguém conhece aqui, Edinalda Franco? Todo mundo deve conhecer, né? Maravilhosa. Então, gente, para quem quiser conhecer aqui a comunidade, estar mais dentro da comunidade, falar sobre isso 24 horas, que é o que a gente fala, a gente tem troca, né? Para quem é a comunidade anti-lesões, né? Para enfermeiros que são inseridos em grupos de pele, estomaterapeutas, responsáveis por esse dado, por esse cuidado da pele, estudantes que já se identificam com essa área, para começar a estruturar essa linguagem, enfermeiros que queiram prestar consultoria em hospitais que não têm grupo de pele, você construi tudo isso, tá? A gente tem aula de padronização de produtos, quanto custa a prevenção, quanto custa o tratamento, protocolos, tem todos os protocolos lá, eu vou dar os protocolos prontos para quem decidir entrar na comunidade também. As equipes, né, e os profissionais e professores que já abençoaram esse projeto, né, enfermeiro Ricardo Ferrer, que falou sobre nutrição, ele é enfermeiro de MTN, a Janine Ornelas, que falou sobre economia, a Sandra Estienne, que falou sobre padronização de produto, a Pâmela da ACD, a gente tem uma entrevista com a Rita Domanski falando, a Vana Paranhos falando sobre a escala de Braden, gente, mais de 70 aulas lá, tá? Depoimentos de algumas enfermeiras, a Dani aqui, que deixou 180 dias a unidade de internação sem lesões, né? Olha aqui, comecei a auditar os prontuários com mais frequência para ver se estavam seguindo os protocolos. Baixamos a meta da incidência de 10% para 7%. Aquela estava baixando, ela estava no meio do processo e ela chegou a zerar. Aqui a Gi, do Lefort, falando sobre trabalhar com prevenção é desafiador, esse curso me trouxe mais motivação para continuar, com ideias novas para análise dos eventos, ferramentas, é bem fora da caixa, viu, gente? Aqui a Ju também falando, primeira vez que vejo um curso que aborda de fato a atuação do enfermeiro estomaterapeuta, com as nossas dificuldades administrativas, educativas e também técnicas. Excelente abordagem, grupo e conversas dos nossos pares. Então, lá no Estomalovers tem um destaque só de depoimentos, tá, gente? De muitas meninas que já fizeram. Aqui são o conteúdo programático, né, de tudo que eu já falei, né? A gestão de risco, como colocar SAI mais facilmente no prontuário físico, processo de certificação e acreditação hospitalar, a enfermeira Suzana Maria Bianchini, né, que falou também sobre SAI em prevenção de lesão de pele, tem aula lá também, tá? E o bônus, eu dou o curso de avaliação de feridas, eu dou um bônus, um módulo só de cicatrização, para você treinar também seu grupo de pele, para você começar a deixar o seu grupo mais forte e você conseguir fazer gestão mesmo, em vez de ficar perdida lá só avaliando lesões. A gente vai ficar engolida pelas lesões, pela avaliação de lesões, se a gente não tomar as rédeas da prevenção, gente. Um curso de como montar um protocolo de gerenciamento fecal através de dispositivo de coletor de fezes, tá?
tem um nome comercial, não vou falar aqui. Bônus, jogos dinâmicos, inesquecíveis para você treinar essa equipe, o seu treinamento tem que ser legal. O Planner ADD para ver se você está construindo, né? Se você está fazendo todos os passos, a planilha do Excel montada lá, que cruza esses dados e gera os dados todos bonitos lá. Em março, quantas lesões eu tive? Foram sacrais? Que eram estágio 2, eram estágio 3, tá? Então, tem tudo lá. Eu dou 2 horas de mentoria para entender qual é o seu problema, o que você está precisando, qual que é a sua prioridade, e a gente desenvolve um plano de ação juntos. E como que eu vou acessar esse conteúdo? Né? Você vai acessar ou do celular ou do notebook na plataforma Hotmart. Você tem 1 ano de acesso para assistir todas as aulas. E as reuniões ao vivo, na verdade, a gente fazia 6 meses. Agora, 1 vez por mês, tem uma aula ao vivo. Esse mês a gente teve 3, tá? Eu prometo uma aula ao vivo todo mês. E esse mês a gente vai ter aula com a Gisela Assis sobre incontinência, teve aula de indicadores, e tem muitas aulas de desenvolvimento pessoal, né? Como falar melhor em público, como ter uma mentalidade de sucesso. Vou chamar também a enfermeira de auditoria de convênios, o que o convênio olha no prontuário para poder glosar ou não o material, tá? É extremamente completo, 360 graus de prevenção, tá, gente? Ainda tem um grupo do WhatsApp com todos os alunos trocando informações, contato direto comigo, qualquer dúvida que você tiver, eu respondo, né, dentro ali do período comercial, né? Mesmo às vezes fora, também eu respondo todas as dúvidas dos alunos por ali, né? Estou aqui com treinamento, estou assim, o que eu faço? Investimento, quanto que eu vou pagar para participar da comunidade anti-lesões, né? E ter essas 70 aulas, e ter tudo isso, ter o contato direto comigo, R$ 1.497, sendo 12 vezes R$ 149. Gente, isso aqui é quase um MBA, quase uma especialização de prevenção, tá? Por R$ 149 por mês, né? Tornando aí você um gestor do processo, ter outra visão. A Sil aqui falando, a mentoria me ajudou bastante, tanto para palestra, como vem ajudando no dia a dia, sem contar com os conteúdos da comunidade, são super completos. Obrigado, viu, Sil? Comunidade é a maior virada de chave da prevenção de LP, prevenir lesão é um desafio. Eu não paguei elas, tá? Ela é maravilhosa, a Vanessa, a Sofia, está falando a Dani de Aracaju, reduziu as lesões, e a Adriele, que é de Foz do Iguaçu, reduziu mais de 77% das lesões e economizou, gente, quase R$ 1 milhão para o hospital, né? Ela fez uma conta de quanto ela tinha de lesões e quanto ela deixou de ter de lesões. Aí tem um dado da Fiocruz que um paciente com lesão de pele, ele custa R$ 145 por dia. E aí ela fez essa multiplicação, ela falou, Helene, se eu tivesse as lesões que eu tinha, né? Eu tinha 10 lesões na UTI por mês. E se eu continuasse tendo essas lesões, esses pacientes iam custar, né, sei lá, 40 mil por mês. E a gente fez um cálculo de 1 ano, e em 1 ano esses pacientes iriam custar R$ 1 milhão. Então, quando eu assumi, no meio da minha pós-graduação, no meio da pandemia, e eu assumi como exclusiva da comissão. Quando eu me dei conta das taxas e que eu corria o dia inteiro avaliando lesão por pressão e aquilo me apavorava, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí encontrei curso, eu já tinha entrado com a Elaine, depois acho que eu fiz, não sei se eu fiz a consultoria individual, Eu acho que você fez. E aí entrei na comunidade. Sempre dou 1 hora para quem entra na comunidade e acabo tentando entender. Isso. Foi ótimo. Você acha que te ajudou, que eu entrei então? no curso. Foi um norte. Além disso, a gente compartilha experiência. Conheci aqui, eu não conheci na especialização, a gente muito menos em graduação. A vivência da enfermagem, da estomaterapia na prática, coisa que a gente não adquire em outro lugar. Então, é muito, muito da vivência, muito da realidade, muito do desafio que a gente encontra. Comentário no YouTube, Cristiane da Vitória, sensacional, preciso muito porque está sendo difícil seguir e ser bem sucedida atuando como especialista em estoma. A gente ajuda vocês a criarem um grupo de pele, tem uma aula sobre como conduzir o grupo de pele, desde a hora, como que eu vou selecionar as meninas do grupo de pele, como que eu vou fazer o regimento, qual que vão ser as regras do grupo de pele, o que um grupo de pele faz, né? Quais são as suas atuações, né, na prevenção? Senão, gente, vocês vão ficar tarefeiros, vocês vão ficar avaliando ferida e não vão prevenir. Se vocês não colocarem um tempo
de vocês para prevenção, a prevenção não vai ocorrer, tá? O Flávio está colocando, aí está marcado Elainiane, mas o Flávio está colocando a página, tá? Da comunidade anti-lesões. A Cris aqui, ei, Cris, não me deixa mentir, hein? Não me deixa sozinha. A comunidade é excelente, consegui implementar várias coisas após a entrada na mesma, e sempre preciso de ajuda, tenho suporte imediato na comunidade. A Cris fez um treinamento excelente, e eu falo que a criatura, elas me superam, gente, essas meninas me superam. A Cris fez um treinamento só com calcânio. Ela deu 360 graus só no calcânio, porque era um problema para ela, o calcânio. Eu postei lá nos stories, né, da Cris. E ela está numa instituição pública, cheia de desafios, né? Desafios que vocês sabem, de comportamento, de resistência às vezes até, né, dos colegas, e que ela vem assim tratando, ainda ela está no modo educativo, né? Porque agora está sozinha, né, Cris? Mas mudando o operacional também, né? Não ensina só no educativo, mas no operacional. Muito legal. E a gente vai ter um simpósio com as alunas, né? Oportunidade imensa também. A gente vai ter um simpósio em novembro. As alunas vão dar aula, né? A gente está ainda pensando se vai ser gratuito, se não vai, está entendendo aí. Porque, gente, quando você se compromete em pagar por um curso, você faz. Se eu der aqui de graça todo esse conteúdo, isso que se dilui de um tanto, dilui, a pessoa não dá valor, não vem, pagando a pessoa não vem para a aula, pagando a pessoa às vezes não faz, mas quando você está comprometido mesmo em fazer, está comprometido em vir mudar essa chave, infelizmente a virada de chave, às vezes, está em você pagar por um curso e se comprometer. Infelizmente, é assim, mas felizmente, né, que eu vendo o meu serviço, sim, esse é o meu trabalho, esse é a forma, hoje, com que eu gero valor para vários profissionais, e pela filosofia de propósito de vida, a gente tem que fazer o que gosta, fazer o que a gente é bom, que a gente tem habilidade, mas receber também por isso, para isso fazer sentido e eu poder também levar mais pessoas, senão a gente vai desestimulando, tá? E é isso, pessoal. Eu quero deixar aí para vocês, então, esse convite para quem quiser dar esse passo na comunidade. Se não quiser, a amizade é mesmo. Eu quero gente comprometida, gente que venha dar depoimentos aqui, como as meninas que já tiveram aí as suas vidas transformadas, né? E sendo chamadas aí para dar aula, sendo chamadas a falar no assunto, mas quem não quiser também, continue vendo a Estoma Lovers, clicando lá no coraçãozinho. O coraçãozinho, gente, no Instagram, ele representa assim, olha, eu gosto desse conteúdo aqui e eu quero ver mais esse conteúdo. Né? Então, o Instagram vai mostrar mais para você. Por isso que a gente pede, dá o like, dá o curtir, comenta, porque isso faz com que o Instagram cresça, com que as pessoas venham mais, com que tenha mais engajamento e com que o Instagram mostre mais para você também sempre do meu conteúdo. Pode aproveitar, tem no Telegram, tem artigos lá, tem desde o primeiro dia do Estoma Lovers, tem coisas ali no feed que vocês podem usar para trabalhar na sua instituição, tem muita coisa lá, muita mesmo, mas se você quiser dar um passo, quiser ter um olhar para o seu serviço, venha, entra para cá, a gente dá uma mentoria aí de 2 horas, entendendo o que você precisa e te ajudando e te amparando aí nesse ambiente da prevenção de lesão de pele, tá? Obrigada, usuário do Zoom, não sei quem é você, obrigada, Elaine, aula maravilhosa, muito bom, parabéns pelo conteúdo, obrigada, gente. Teve virada de chave, qual a palavra que vocês deixam aqui para essa aula? Deixa uma palavra aí para mim de agradecimento, então, e deixem também qual foi a parte da aula que mais, puxa, eu vou com essa ideia que eu vou implementar. Segunda-feira já vou falar com o pessoal para eu montar o meu grupo de pele, para eu fazer diferente. Qual foi a parte da aula que mais fez diferença para você? E vocês aí do Instagram, se quiserem deixar a palavra que mais impactou aqui para vocês, gente,
Obrigada, Andressa. Obrigada, Neylor. Deixem aqui o que foi mais, qual a parte da aula que foi mais legal. Perfeita, continue espalhando prevenção, muito obrigada. Os 4 Cs, legal, Mi, legal. Que mais, gente? Qual a parte da aula que foi mais legal aqui? Então, vou me despedindo de vocês aqui, tá, gente? Agradeço aí a presença. Deu quase 1h30 de aula, né? E eu agradeço aí a presença de vocês, tá bom? Obrigado pela atenção. Quem quiser fazer parte desse grupo, entre em contato pelo direct ou entra na página lá e já compra direto. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado aí, tá?